Fala capivaras, vamos para nossa última aula, infelizmente. Cado, mas já a gente falou de tão poucos suplementos. Sim, como eu falei lá no início do curso, nesse curso a gente vai focar apenas nos suplementos que são realmente os melhores para o desempenho físico. Não quer dizer que não existam outros bons suplementos, como por exemplo a vitamina D, o ômega 3 e muitos outros. Só que esses suplementos eles não são especificamente para o desempenho físico. Eles melhoram o desempenho físico através de outros mecanismos. Então a gente vai falar sobre eles em outro curso que vai ser desempenho cognitivo. A gente vai ter um curso somente para suplementação para o desempenho cognitivo, tá? Então não tenham pressa, não fiquem, ai meu Deus, quero saber quanto que eu uso de vitamina D, de ômega 3. A gente vai ter um curso para isso também. Tenham paciência. Cado, por que você está de fone de ouvido? Não sei também. Me deu vontade, eu vou usar essa porra, tá? Vamos nessa. Então vamos lá. Nosso último suplemento vai ser o bicarbonato de sódio. Sim, não é apenas para fazer bolo. A sua vovó sempre fala do bicarbonato de sódio, né? Para fazer bolo de cenoura, para fazer bolinho de milho, aí você come igual um filho da mãe, mas é isso daí, tá? Não serve apenas para isso, serve para você ficar melhor nos seus treinos também. E a gente vai entender o porquê que isso acontece. Vamos lá, o que é basicamente o bicarbonato de sódio? Essa porra serve para tudo, né? Você vê aqui que isso aqui é um negócio removedor de placa dentária, tá? Então serve para tudo essa porra. Mas enfim, antes de falar sobre o que, na verdade, antes de falar sobre o que, para que serve o que é, a gente vai falar sobre a escala. Cara, em relação ao custo, isso aqui você compra meio quilo praticamente por R$ 10, eu acho, no mercado. Eficácia comprovada, tem muito artigo bom, tem muita coisa boa sobre o bicarbonato. Disponibilidade, porra, tu compra isso até, eu acho que se tu for uma boca de fumo, tu sai com 1 quilo de bicarbonato. O cara vai te vender como se fosse cocaína. Mas é isso. Facilidade de consumir, 3. Por que é 3? Porque é muito ruim essa porra. E a forma de consumir também é bem ruim, porque você tem que diluir muita água. Então é ruim mesmo, é ruim. Até eu não gosto dessa porra. Então vamos lá. Tem o selo de qualidade Capivara, porque isso daqui é uma excelente forma de você aumentar a sua performance física. Cara, o que é o bicarbonato de sódio? O bicarbonato de sódio, ele é uma substância tamponante. Lembra lá na betalanina, quando eu expliquei que a tua fadiga muscular acontece quando você libera mais hidrogênio, a acidez aumenta, ou seja, o pH baixa e etc. Então, o que acontece? O bicarbonato de sódio, ele tem uma função, além de muitas outras, que é basicamente aumentar o pH, tanto do teu sangue como das tuas células. Então essa é a função do bicarbonato de sódio. Então quando você consome bicarbonato de sódio, ele vai fazer com que você tenha maior resistência àquela acidez que acontece que você acaba tendo fadiga, liberação de hidrogênio, ácido lático e afins. Então, a grande função do bicarbonato de sódio é a mesma da betalanina. Inclusive, os dois usados juntos, eles fazem isso com maestria, tá? Se você, por exemplo, é ciclista, se você faz crossfit, se você usar bicarbonato com betalanina, a tua fadiga muscular, a tua resistência à fadiga muscular, ela vai ser muito, muito, muito aumentada. Então, você consegue ter um treino muito mais proveitoso quando você usa esses dois suplementos juntos. Tá? Então, a grande questão aqui é que é muito parecido com a betalanina. Ele vai basicamente aumentar teu pH e vai fazer com que você sofra menos com a acidez durante o treino, que é o que faz você ter um músculo fadigado. Ok? Vamos lá. Os efeitos da performance física do bicarbonato de sódio. Como eu já falei, então, a principal questão do bicarbonato de sódio é você ter uma melhoria ali em relação à fadiga muscular. Então existe um retardo da fadiga muscular. O que seria um retardo? É você postergar isso, é você aumentar o tempo que isso acontece. Então se você tinha uma fadiga ali com 12 repetições, uma fadiga máxima, você agora vai ter uma fadiga com 12,5. Ah, mas Cado, tão pouco assim, o que isso muda? Porra, se a gente coloca um atleta de alta performance, que cada porcentagem mínima que ele tem de aumento é um nível absurdamente mais alto de performance, cara, isso é muito diferente. Por exemplo, se você pega alguns estudos sobre carbonato, a performance de alguns ciclistas profissionais aumenta em 1%, 1,5%. Isso é muita coisa para quem é um atleta profissional.
E quando você coloca um leigo no meio dessa situação, o leigo muitas vezes evolui muito mais do que isso. Por quê? Porque o leigo no caso, o leigo eu tô falando o iniciante, tá? Usei a palavra errada. Um iniciante, um amador, o cara que não treina de fato em alta intensidade, em alta performance, esse cara ele tem um limiar de evolução com suplementos muito maior. Então, inclusive, uma coisa para vocês saberem é que suplementos geralmente geram muito mais evolução física em pessoas não muito bem treinadas. Pessoas que não estão ainda no ápice de treinamento. Porque quanto mais treinado você é, menos treinável você é. E isso é um consenso entre as pessoas que trabalham com fisiologia do exercício. Então aqui a principal característica seria, de fato, a melhoria em atividade de alta intensidade. Lembra que eu falei, geralmente quando a gente fala de fadiga, para pessoas que treinam força, não existe uma, nossa, meu Deus, vai melhorar muito meu treino. Por quê? Porque a gente nunca busca fadiga. No treino de força você não vai até a fadiga. Ninguém vai até a fadiga com 200 kg no agachamento. Você vai até a fadiga fazendo várias repetições, como a galera faz no CrossFit, como a galera faz geralmente quando você é um ciclista e você tem que pedalar muito e você tem que subir ladeira. Nisso vai funcionar muito bem. Quando você faz HIIT. Agora, quando a gente fala de treino de força, essa realidade ela é assim. Então, para mim, o bicarbonato de sódio ele não tem muito benefício, tá? Embora eu faça ciclismo, embora eu treine jiu-jitsu, para mim não uso, não vejo que vale a pena para mim, tá? Eu uso creatina, suco de beterraba e também uso cafeína. São os 3 suplementos que eu uso. Então, é isso que eu falei, tô falando lá do início. Escolhe os suplementos que façam sentido para você, tá? Então, melhora em atividade de alta intensidade. Aumento da capacidade anaeróbica. Se você tem aí redução do ácido lático, se você tem uma maior resistência à fadiga, você acaba fazendo mais capacidade de treino, você consegue fazer mais força, você consegue imprimir mais intensidade muscular e isso é com certeza o que acontece. Outra coisa que acontece, você vai ter uma melhoria do tempo de exaustão. Essa porra tá meio repetitiva, né? Porque retarda a fadiga muscular e melhoria do tempo de exaustão, eu coloquei 2 vezes a mesma bosta, né? Mas tudo bem. Continuando aqui, reforçando aqui. Se você tem uma limiar a fadiga maior, o tempo até você ficar exausto muscularmente, a gente está falando aqui muscularmente, é muito maior. Tá? Então, por exemplo, se você faz HIIT hoje e o seu sprint você consegue fazer no máximo 12 segundos, você vai conseguir fazer 13 segundos. Tá? Então isso daqui é uma coisa que você percebe que é muito importante e que essa evolução de um segundo pode fazer muita diferença se você é um competidor, se você quer de fato atingir alta performance. Aí aqui a gente volta para outra questão. Se você tem menos hidrogênio sendo liberado no músculo, o músculo vai ser menos danificado, a recuperação fica mais simples. Então você não vai ficar tão dolorido depois do treino, você não vai ficar tão fadigado depois do treino. Isso daqui ajuda bastante a você conseguir treinar mais intensamente durante a semana e esse é um dos benefícios do bicarbonato de sódio. Agora, sobre o bicarbonato de sódio, tem uma coisa que é importante. Ele já é um suplemento com um pouquinho mais efeitos colaterais, tá? Diferentemente da creatina, que não causa porra nenhuma, a cafeína também dificilmente vai causar efeito colateral em alguém, simplesmente vai, se a pessoa for sensível à cafeína, ela vai ter uma ansiedade aqui, uma taquicardia ali, mas somente se exagerar na dose também. Já no caso do bicarbonato de sódio, a gente pode falar de alguns efeitos colaterais que são muito comuns. Vamos lá, quais são? O primeiro efeito colateral bem comum é o desconforto gastrointestinal. Então, quando a gente fala de desconforto gastrointestinal, o que acontece? No teu estômago tem uma coisa chamada ácido clorídrico, certo? HCl, abreviação se você quiser. Então, quando você consome o bicarbonato de sódio e ele se encontra com ácido clorídrico, essa reação forma gás, tá? Essa junção dos dois forma gás. Então é muito normal que você fique arrotando, que você fique peidando. É normal que aconteça, tá? Que você fique inchado. Qual que é o segredo para evitar isso daí? Eu vou mostrar para vocês na forma de tomar qual é o segredo. Então, a primeira coisa que é importante que você perceba, pode causar efeito gastrointestinal, ok? Pode causar efeito gastrointestinal. E também tem outro efeito colateral que eu não coloquei aqui, é que como é o bicarbonato de sódio, e o bicarbonato de sódio ele tem sódio na composição, obviamente, você tem aí então 30% a 40% de sódio na composição do bicarbonato, você está consumindo muito mais sódio no dia. Então talvez o teu peso aumente.
E talvez você se sinta mais inchado, porque a gente está falando aí muitas vezes de usar 20 gramas, 30 gramas de bicarbonato, que é diferente da água com sal pré-treino, por exemplo. A água com sal a gente está falando de 3 gramas de cloreto de sódio. Aqui a gente está falando de 20 a 30 gramas de bicarbonato de sódio, ou seja, é muito sódio. Muitas vezes vai chegar a 10 gramas de sódio. Então, o bicarbonato, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu indico bicarbonato para quem treina de fato em alta performance. Se você é ciclista, se você é crossfiteiro, se gosta de jogar pneu para cima, é isso. Então, se você é o cara que realmente já está treinando em alta performance, use o bicarbonato. É um suplemento que eu diria que não é para qualquer um. Não é para o cara que pedala 2 vezes a semana 10 km, beleza? Porque justamente ele tem muito sódio, você tem que ter um controle legal aí da tua alimentação também. É importante que você perceba isso. E como utilizar? Para a gente evitar aquele desconforto gástrico, a gente precisa saber bem como utilizar o bicarbonato para amenizar aquilo. Primeiro, a dosagem. Você vai utilizar de 0,3 a 0,5 grama por quilo de peso de bicarbonato de sódio. Perceba que isso é muita coisa, tá? Então 100 quilos, por exemplo, que eu peso, seria 30 gramas de bicarbonato de sódio no pré-treino. É muita coisa. Então a gente está falando aqui de 10 gramas de sódio, beleza? E 1 a 2 horas antes do exercício. E o que eu faço aqui para reduzir esses colaterais? Inclusive eu coloquei aqui, você vai ter acesso ao e-book. Para reduzir os colaterais, você vai pegar essas 30 gramas e você vai diluir em 2 litros de água. E você vai tomar aos pouquinhos. Por que você vai tomar aos pouquinhos? Para não chegar muito bicarbonato de uma vez no teu estômago. Se você tomar muito bicarbonato, quando chega no teu estômago, velho, aquilo ali vira uma bagunça. Começa a reagir com o ácido clorídrico e, meu Deus, vira uma bagunça. Você começa a rotar pra caralho e assim, fica horrível. Então, vai fazendo assim. Enche 2 litros de água, coloca o bicarbonato, vai dando goladinha em goladinha. Quando chegar ali 40 minutos antes do seu treino, você tem que ter tomado mais ou menos 40 minutos antes do seu treino, você tem que ter tomado no mínimo 70% disso. Aí você vai tomando até finalizar ali meia hora antes do treino, 45 minutos antes do treino, beleza? Aí você vai treinar. E outra coisa importante, como tem muito sódio, utiliza nos treinos mais intensos da semana. Então, para você que faz crossfit, por exemplo, utiliza naquele dia que você vai fazer um treino, puta treino, assim. Então, você usa 2 vezes a semana, 3 vezes a semana no máximo, justamente porque tem muito sódio. Galera, é um bom suplemento. Na verdade, eu gosto bastante do bicarbonato de sódio. Já usei por muito tempo, em outras épocas que eu focava mais em outros tipos de esportes. Mas, como eu falei, não é para todo mundo. Não é para o aventureiro que está fazendo pela primeira vez um esporte, não é para você que está começando. Existem opções muito mais simples de você usar, existem opções muito mais fáceis de você manipular, então não é para todo mundo, beleza? E se você gostou dessa aula, deixa um comentário aí embaixo. Lembrando que em breve nós teremos aí o nosso curso sobre suplementação para performance cognitiva. Então, se você gostou desse curso, eu espero que você tenha gostado. Obviamente é um curso simples, é um curso rápido, sucinto, para você realmente aprender o que fazer. Não é para te explicar tudo o que você precisa saber sobre cada molécula de cada coisa, mas é um curso que você entende como que você tem que fazer, como que tem que ser a sua suplementação, o que eu uso em cada momento. E é isso, beleza? Tamo junto. E olha aqui para vocês que estão aqui agora, tá? Referências, para quem quiser ver as referências que eu utilizei, eu deixei todas as referências que eu utilizei aqui no finalzinho. Eu usei poucas referências porque a maioria do conhecimento eu já tinha, tá? Eu já tinha na minha mente, já tinha de estudo antigo, então eu basicamente peguei algumas referências principais, alguns estudos bem robustos e trouxe para vocês. Quem quiser ler, tá aí na mão. Um abraço e fiquem com Deus. Até o próximo curso.